Mas tolo cuidadoso faz o que eu fazia, quando achei que estava jogando o jogo de maneira inteligente, de acordo com a inteligência dos outros. Eu sabia que precisava mudar meus métodos de banquete shops, e achava que estava resolvendo meu problema com qualquer mudança, particularmente umas que associavam elevadas quantias aos operadores experientes entre os clientes. A maioria deles, vamos chamá-los de clientes, é parecida. Você encontra bem poucos que podem verdadeiramente dizer que Wall Street não lhes deve dinheiro. No escritório da Fullerton havia o grupo comum de clientes, de todos os graus. Sim, havia um velho sujeito que não era como os outros. Para começar, ele era um homem bem mais velho. Outra coisa era que ele nunca deu conselhos voluntariamente e nunca gabou-se de seus ganhos. Era ótimo em escutar os outros com atenção, não parecia muito entusiasmado em aceitar palpites, ou seja, ele nunca perguntou aos palpiteiros o que eles sabiam ou tinham escutado. Mas quando alguém lhe dava um palpite, ele sempre agradecia ao informante muito educadamente. Algumas vezes ele agradecia novamente, quando a informação era boa e ele tinha rendido algum dinheiro. Mas se as coisas não saiam bem, ele nunca se queixava. Assim ninguém podia dizer se ele havia seguido a informação ou tinha deixado passar. Havia uma lenda no escritório, de que o velho jogador era rico e podia negociar grandes lotes. Mas ele não estava contribuindo muito em comissões para a firma, pelo menos não que alguém pudesse ver. Seu nome era Partridge, mas pelas costas apelidaram-no de Peru, porque ele tinha um peito largo e tinha o hábito de andar afetadamente pelas diversas salas, com a ponta de seu queixo apoiada sobre o peito. Os clientes, que estavam todos ávidos por serem empurrados e forçados a fazer coisas, com o propósito de jogar a culpa por seu fracasso em cima dos outros, costumavam dirigir-se ao velho Partridge e dizer-lhe o que um amigo de um alto dirigente de uma empresa tinha lhes orientado para fazer com relação a uma determinada ação. Eles lhe diriam o que não tinham feito com relação à informação, para que o velho lhes dissesse o que deveriam fazer. Mas, quer o palpite que tivessem fosse para comprar ou vender, a resposta do velho sujeito era sempre a mesma. O cliente terminaria o discurso perplexo e perguntaria: "O que você acha que eu devo fazer?" O velho Peru moveria sua cabeça para um lado, contemplando seu companheiro com um sorriso paterno, e finalmente diria muito solenemente: "Você sabe, o mercado está com tendência de alta." Vezes e mais vezes, escutei-o dizendo: "Bem, o mercado está com tendência de alta, você sabe." Como se ele estivesse lhe dando um talismã muito valioso, relacionado com uma política de seguro de vida de $1 milhão. E, logicamente, eu não entendi o que ele queria dizer. Um dia, um sujeito chamado Elmer Arrow entrou rapidamente no escritório, anotou uma ordem e deu ao funcionário. Então correu para onde o Sr. Partridge estava escutando educadamente uma história de John Fanning, sobre o tempo em que ele escutou, sem querer, Keynes dar uma ordem a um de seus corretores, e tudo que John tinha ganho foram míseros 3 pontos em 100 ações, e evidentemente a ação subiu 24 pontos, 3 dias depois que Jonas tinha vendido. Era, pelo menos, a 4ª vez que John contava-lhe aquela história triste, mas o velho Peru estava sorrindo simpaticamente, como se a estivesse escutando pela primeira vez. Bem, Elmer dirigiu-se ao velho homem, sem nenhuma palavra de desculpas para John Fanning, falando: "Sr. Partridge, eu acabo de vender minhas Climax Motors. Meu pessoal diz que o mercado está propício para uma queda de preços e que poderei comprá-las de volta a um menor preço. Então é melhor que você faça o mesmo. Ou seja, se você ainda está com a sua." Elmer olhou com desconfiança em direção ao homem para o qual ele havia dado a sugestão original para comprar. O boateiro amador,
ou gratuito, sempre pensa que possui o destinatário de seus palpites de corpo e alma, mesmo antes de saber em que resultarão seus palpites. Sim, Sr. Haruoji, eu ainda as tenho. Lógico, disse o Peru, agradecido. Era muito gentil, da parte do Elmer, pensar no velho companheiro. Bem, agora é a hora de agarrar seus lucros e comprar novamente no próximo declínio, falou Elmer, como se ele acabasse de ter deixado escapar o sinal para o velho homem. Sem perceber agradecimento entusiástico na face do beneficiário, Elmer continuou: acabei de vender todas as ações que eu possuía. Por sua voz e maneiras, você teria conservadoramente estimado que lhe havia vendido 10.000 ações. Mas o Sr. Partridge sacudiu sua cabeça com pesar e queixou-se. Não posso fazer isso. O quê? Exclamou Elmer. Simplesmente não posso. Falou o Sr. Partridge. Ele estava bastante embaraçado. Não lhe dei o palpite para comprar as ações? Você deu, Sr. Haruoji, e estou muito agradecido. De fato estou, mas... espere um pouco. Deixe-me falar. E aquela ação não subiu 7 pontos em 10 dias? Não subiu? Subiu, e estou muito reconhecido a você, meu garoto. Mas eu não posso pensar em vender esta ação. Você não pode? Perguntou Elmer, começando a parecer confuso. É um hábito de muitos boateiros escutar as informações alheias. Não posso. E por que não? Elmer aproximou-se. Porque este é um mercado artista. O velho sujeito falou aquilo como se tivesse dado uma longa e detalhada explicação. Está certo, falou Elmer, parecendo zangado por causa de seu desapontamento. Sei que este mercado está com tendência de alta, tão bem como você. Mas seria melhor se você se livrasse destas suas ações e comprasse novamente na queda. Você poderia assim reduzir os custos para você mesmo. Meu prezando garoto, falou o velho Partridge, com uma grande angústia. Meu prezando garoto, se eu vendesse aquela ação agora, perderia minha posição. E então onde eu estaria? Elmer Haruoji levantou as mãos, sacudiu a cabeça e andou em minha direção, como que para conseguir simpatia. Você pode entender. Ele me perguntou com um sussurro alto o suficiente para que todos escutassem. Perguntei a você. Não falei nada. Então ele continuou. Dou-lhe uma sugestão para a Climax Motors. Ele compra 500 ações, consegue um lucro de 7 pontos e eu lhe aviso para sair e comprar de volta na queda, que já está atrasada. E o que ele responde quando eu lhe digo isso? Ele fala que se vender vai perder seu trabalho. O que você sabe a respeito disso? Desculpe-me, Sr. Haruoji, eu não falei que perderia meu trabalho, interrompeu o velho Peru. Disse que perderia minha posição. E quando você for tão velho quanto eu, tiver atravessado tantas explosões de alta e pânicos de venda, você saberá que perder sua posição é uma coisa que uma pessoa não se pode permitir, nem mesmo John D. Rockefeller. Espero que a ação fique barata e que você seja capaz de recomprar seu lote com vantagens substanciais. Mas eu mesmo somente posso negociar de acordo com minha experiência de muitos anos. Paguei um alto preço por isso e não quero jogar fora um dinheiro que ganhei com muito custo. Mas eu estou reconhecido a você como se tivesse esses ganhos em minha conta. É um mercado artista, você sabe. E ele se foi, pavoneando-se, deixando Elmer aturdido. O que o velho Partridge falou não queria dizer muito para mim, até que comecei a pensar a respeito de minhas próprias e numerosas falhas em fazer tanto dinheiro quanto eu esperava, estando posicionado de maneira tão correta no mercado em geral. Quanto mais eu estudava, mais eu percebi o quão sábio era aquele velho.
Ele tinha evidentemente sofrido do mesmo defeito nos seus dias de juventude e conhecia suas próprias fraquezas humanas. Ele não cairia numa tentação, sobre a qual a experiência lhe houvesse ensinado ser dura de resistir, e que sempre lhe tivesse sido custosa, assim como era para mim. Acho que dei um grande passo à frente em minha educação nos negócios, quando percebi afinal que, quando o velho Patrick repetia aos outros clientes: "Bem, você sabe que este é um mercado artista." Ele realmente queria dizer que o dinheiro grande não estava nas flutuações individuais, mas nos principais movimentos, ou seja, não na leitura da fita de cotações, mas no conceito do mercado como um todo e em sua tendência. E agora, quero falar uma coisa. Depois de passar muitos anos em Wall Street e os ganhar e perder milhões de dólares, quero dizer-lhe isso: nunca foi meu raciocínio que trouxe o dinheiro grande para mim. Foi sempre minha capacidade de esperar. Entendeu isso? Esperar, sem fazer movimentos. Não existe truque nenhum em estar certo no mercado. Você sempre encontra compradores precipitados em mercados altistas e vendedores precipitados em mercados baixistas. Conheci muitos homens que estavam certos precisamente na hora exata, e começaram a comprar ou vender ações quando os preços estavam no nível que deveria trazer o maior lucro. E suas experiências, invariavelmente, condiziam com a minha, ou seja, eles não ganhavam nenhum dinheiro com aquilo. Homens que estejam, ao mesmo tempo, certos e esperando, não são comuns. Para mim, esta foi uma das coisas mais difíceis de aprender. Mas é apenas depois de compreender isso profundamente que um operador de ações pode ganhar dinheiro grande. É literalmente verdade que milhões vêm mais facilmente para um operador, depois que ele sabe como negociar, do que centenas de dólares nos dias de sua ignorância. A razão é que um homem pode enxergar direto e claramente, e ainda assim ficar impaciente ou com dúvidas, quando o mercado comporta-se da maneira como ele calculava. Este é o motivo pelo qual tantos homens em Wall Street, que não estão todos na categoria dos tolos, nem sequer no terceiro grau, mesmo assim perdem dinheiro. O mercado não os derruba. Eles se derrubam a si próprios porque, ainda que eles tenham cérebros, não conseguem ficar quietos. O velho Peru estava mortalmente correto em agir e falar daquela maneira. Ele não tinha apenas a coragem de suas convicções, mas a inteligente paciência de esperar quieto. Desprezar o movimento geral do mercado, tentando entrar e sair seguidamente, era fatal para mim. Ninguém pode se aproveitar de todas as flutuações. Num mercado altista, seu jogo deve ser comprar e segurar, até que você acredite que o movimento de alta está próximo do fim. Para fazer isso, você deve estudar as condições gerais, e não sugestões ou fatores específicos afetando ações individuais. Então livre-se de todas as ações, saia para conservar seus ganhos. Espera até que você veja, ou, se você preferir, até que você pense que viu, a virada do mercado. O começo da inversão das condições gerais. Você tem que usar sua inteligência e sua visão para fazer isso, caso contrário, meu aviso terá sido tão estúpido como dizer a você para comprar barato e vender caro. Uma das coisas mais úteis que alguém pode aprender é desistir de tentar agarrar o último oitavo, ou o primeiro. Estes são os oitavos mais caros do mundo. Eles custaram aos negociantes de ações, no agregado, milhões de dólares, suficientes para construir uma rodovia cruzando o continente. Uma outra coisa que reparei, estudando meus planos no escritório da Fullerton, depois que comecei a operar mais inteligentemente, foi que meus negócios iniciais raramente me mostravam uma perda. Aquilo, naturalmente, fez com que eu decidisse começar grande.
deu-me confiança em meu próprio julgamento, antes de eu permitir que este fosse prejudicado pelo conselho dos outros, ou até mesmo por minha própria impaciência. Algumas vezes, sem fé em opiniões, ninguém pode ir muito longe neste jogo. Isso tem relação com tudo que aprendi: estudar as condições gerais, entrar no mercado com determinada posição e manter-me nela. Posso esperar sem nenhuma pontada de impaciência. Posso ver uma reversão do mercado sem me afligir, sabendo que ela é apenas temporária. Estava vendido em 100.000 ações e vi uma grande recuperação aproximando-se. Calculei corretamente que esta alta, que eu sabia ser inevitável e até mesmo saudável, faria uma diferença de $1 milhão nos meus lucros com a ação. E ainda assim, oportunamente, eu mantive a posição, vendo a metade dos meus lucros serem eliminados, sem considerar, uma só vez, a conveniência de liquidar minhas vendas e colocá-las novamente na baixa. Eu sabia que se eu fizesse, poderia perder minha posição, e com ela a certeza de ganhar dinheiro bem maior. São os grandes movimentos que trazem dinheiro grande para você. Se aprendi isso tudo tão devagar, foi pelo fato de ter aprendido pelos erros, e algum tempo sempre decorre entre fazer e perceber o erro, ou ainda mais tempo entre perceber e determiná-lo exatamente. Mas, ao mesmo tempo, estava vivendo muito confortavelmente e era muito jovem, então isso não importava muito. A maioria dos meus ganhos ainda era ganha, em parte, através da leitura da fita, porque o tipo de mercado que tínhamos naquela época prestava-se bastante bem ao meu método. Também não estava perdendo tão constantemente, ou tão irritantemente, como no começo das minhas experiências de Nova York. Não havia do que se orgulhar, quando você pensa que estive falido por 3 vezes em menos de 2 anos. E, como lhe disse, estar quebrado é uma função educacional muito eficiente. Não estava aumentando meu patrimônio muito rapidamente porque não respondi às situações favoráveis todas as vezes. Não me privo de muitas das coisas que alguém da minha idade e gostos poderia querer. Tinha meu próprio automóvel e não via nenhum sentido em economizar nestas coisas que proporcionam uma boa vida, quando eu estava ganhando no mercado. A máquina transmissora de cotações somente parava aos domingos e feriados, como deveria ser. Toda vez que achava uma razão para uma aperta, ou porque como de algum outro erro, adicionava um novíssimo não à minha lista de habilidades. E a melhor maneira de capitalizar minhas habilidades crescentes não era cortando as despesas do dia a dia. Logicamente, tive algumas experiências divertidas, e algumas nem tanto, mas se fosse contá-las todas em detalhes, não terminaria nunca. Na realidade, os únicos incidentes dos quais me lembro sem fazer nenhum esforço especial são aqueles que me ensinaram alguma coisa de preponderante valor para meus negócios, algo que contribuiu para meu estoque de conhecimento do jogo, e de mim mesmo. Na primavera de 1906 eu estava em Atlantic City, para umas pequenas férias. Estava longe das ações e pensando somente em ter uma mudança de ares e um bom descanso. A propósito, linha voltado para meus primeiros corretores, Harding Brothers, e minha conta tornou-se bastante ativa. Eu podia movimentar 3 ou 4 mil ações. Aquilo não era muito mais do que eu fazia na velha Cosmopolitan, quando eu mal tinha 20 anos de idade. Mas havia algumas diferenças entre minha margem de 1 ponto na Banquet Shop e a margem requerida por corretores que realmente compravam ou vendiam ações, para minha conta, na Bolsa de Valores de Nova York. Você pode se lembrar da história que contei, da época em que estava vendido em 3.500 ações da Sugar na Cosmopolitan, e tive um palpite de que alguma coisa estava errada e de que era melhor fechar minha posição. Bem,
Eu sempre tenho aquela estranha sensação. Via de regra, eu me rendo a ela. Mas, algumas vezes, não fiz caso da ideia, dizendo a mim mesmo que era simplesmente estúpido seguir algum destes repentinos impulsos cegos para reverter minha posição. Eu atribuía meus palpites a um estado de nervos resultante de muitos cigarros, sono insuficiente, fígado entorpecido ou alguma outra coisa no gênero. Nas vezes em que me convenci a desprezar meu impulso, e mantive oportunamente a posição, sempre tive motivo para arrependimento. Muitas coisas me vinham à cabeça quando contrariava meu palpite de venda, pois no dia seguinte iria para o centro da cidade e o mercado estaria forte, ou talvez até avançando, e eu diria a mim mesmo quão tolo teria sido se tivesse obedecido ao impulso cego de vender. Mas no dia seguinte haveria uma forte queda. Alguma coisa havia mudado em algum lugar, e eu teria ganho dinheiro se não fosse tão sensato e lógico. A razão simplesmente não era fisiológica, mas psicológica. Quero lhe contar sobre uma delas, pelo que ela me fez. Aconteceu quando eu estava naquelas pequenas férias em Atlantic City, na primavera de 1906. Tinha um amigo comigo, que também era cliente da Harding Brothers. Eu não tinha interesse no mercado, de uma maneira ou de outra, e estava aproveitando meu descanso. Sempre posso desistir das operações por uma diversão, a não ser que, logicamente, tenhamos um mercado excepcionalmente aquecido, no qual meus compromissos sejam extremamente pesados. Lembro-me que o mercado estava altista. As expectativas eram favoráveis para negócios em geral. O mercado de ações tinha desacelerado, mas a principal característica era a firmeza, e todas as indicações apontavam para uma subida nos preços. Uma manhã, depois de tomar o café, acabar de ler todos os jornais matutinos de Nova York, e ter cansado de olhar para as gaivotas pegando moluscos, voando com eles até 20 pés de altura e soltando-os na dura e úmida areia a fim de abri-los para seu café da manhã, meu amigo e eu iniciamos a caminhada pela orla. Aquela era a coisa mais excitante que fazíamos durante o dia. Não era ainda meio-dia, e nós andávamos devagar para matar o tempo e respirar o ar marinho. A Harding Brothers tinha uma filial na Avenida da Orla, e nós costumávamos entrar lá todas as manhãs e ver como tinha aberto o mercado. Era mais força do hábito do que qualquer outra coisa, pois eu não estava negociando. O mercado, descobrimos, estava forte e aquecido. Meu amigo, que estava com expectativa de bons negócios, estava carregando um lote moderado que tinha adquirido muitos pontos abaixo. Ele começou a dizer-me que era obviamente aconselhável manter ações visando alcançar preços muito mais altos. Eu não estava prestando atenção suficiente nele para perceber o que dizia e concordar. Estava olhando o painel de cotações, notando as mudanças. Eram aumentos em sua maioria, até que cheguei à Union Pacific. Tive uma sensação de que deveria vendê-la. Não posso lhe dizer mais do que isso. Somente achei que deveria vender. Perguntei a mim mesmo por que estaria me sentindo daquela maneira, e não pude encontrar nenhuma razão que fosse para ter uma posição vendida de UP. Encarei o último preço no painel até que eu não podia mais ver números, quadro ou qualquer coisa que me ajudasse a resolver aquele problema. Tudo o que eu sabia era que queria vender Union Pacific, e não podia explicar por quê. Eu devo ter parecido estranho, pois meu amigo, que estava parado ao meu lado, de repente me deu uma cotovelada e perguntou: "Ei, qual é o problema?" "Eu não sei", respondi. "Você vai dormir?" Ele disse. "Não", eu falei. "Não vou dormir. O que vou fazer é vender aquela ação." Eu sempre fiz dinheiro seguindo minha intuição. Andei em direção a uma mesa onde havia alguns blocos de papel para anotar as ordens. Meu amigo seguiu-me.
Escrevi uma ordem de venda de 1000 Union Pacific no mercado e entreguei ao gerente. Ele estava sorrindo quando eu a preenchi, e quando ele a pegou. Mas quando a leu, parou de sorrir e me olhou. Isso está certo? Ele me perguntou. Mas eu somente lhe dei uma olhada e ele correu para entregar a ordem ao operador. O que você está fazendo? Perguntou meu amigo. Estou vendendo, eu lhe disse. Vendendo o quê? Ele exclamou. Se ele tinha posições compradas, como poderia eu ter posições vendidas? Alguma coisa estava errada. Míope, respondi. Por quê? Ele me perguntou numa grande excitação. Sacudi minha cabeça, significando que não tinha razão. Mas ele deve ter pensado que alguém me havia dado uma sugestão, porque me pegou pelo braço e me guiou para a saleta de entrada, onde poderíamos estar longe da vista e livres de sermos escutados por outros clientes e esquentadores de cadeira curiosos. O que você escutou? Ele perguntou. Ele estava muito excitado. A Opera uma de suas ações favoritas, e ele as tinha comprado, por causa de seus ganhos e perspectivas. Mas ele estava disposto a seguir o palpite de segunda mão para vendê-la. Nada. Eu falei. Você não escutou nada? Ele não estava convencido e mostrava isso claramente. Não escutei uma palavra sequer. Então, por que dia você está vendendo? Eu não sei, disse-lhe. Falei a pura verdade. Ora, vamos, Larry, ele disse. Ele sabia que era meu hábito saber por que negociava. Tinha vendido 1000 ações da Union Pacific. Deveria ter uma ótima razão para vender todas as ações em meio a um mercado tão sólido. Eu não sei, repeti. Simplesmente senti que alguma coisa vai acontecer. O que vai acontecer? Não sei. Não posso lhe dar uma razão. Tudo o que sei é que quero vender aquela ação. Irei vender mais 1000. Voltei ao escritório e dei uma outra ordem de venda para um segundo lote de 1000. Se eu estava certo em vender aquelas primeiras 1000, deveria colocar algumas outras. O que poderia possivelmente acontecer? Insistiu meu amigo, que não podia se convencer a seguir meu exemplo. Se eu lhe tivesse dito que tinha escutado um boato de que a UP iria cair, ele teria vendido sem perguntar quem havia falado ou porquê. O que poderia possivelmente acontecer? Ele perguntou novamente. 1 milhão de coisas poderiam acontecer. Mas não posso lhe prometer que alguma delas vai acontecer. Não posso lhe dar nenhuma razão e não posso assegurar fortunas, disse-lhe. Então, você está louco, falou. Completamente louco, vendendo esta ação sem bases ou razão. Você não sabe por que quer vendê-la. Não sei por que quero vendê-la. Só sei que quero fazê-lo, disse. Quero, como qualquer outra coisa. O impulso era tão forte que vendi mais 1000. Aquilo era demais para meu amigo. Ele me agarrou pelo braço e disse: escute. Vamos sair deste lugar antes que você venda todas as ações que compõem o capital da companhia. Tinha vendido muito mais do que necessitava para satisfazer minha vontade, de modo que o segui, sem esperar por um relatório das últimas 2000 ações. Era uma boa quantidade de ações para eu vender, mesmo com a melhor das razões. Parecia mais que suficiente estar vendido em tudo aquilo sem nenhuma razão que fosse, particularmente quando todo o mercado estava tão forte e não havia nada em vista para fazer alguém pensar no lado vendedor. Mas eu me lembrei que nas ocasiões anteriores, quando tive o mesmo impulso de vender e não dei atenção, sempre tive razões para arrependimento. Contei algumas destas histórias aos antigos, e alguns deles me dizem que não é um palpite, mas o subconsciente, que é a parte criativa da mente, em trabalho. Esta é a mente que leva os artistas a fazerem coisas sem que saibam como chegaram a elas. Talvez, comigo, fosse o efeito cumulativo de uma série de coisas.
individualmente insignificantes, mas poderosas no conjunto. Possivelmente a pouco esperta, a posição compradora de meu amigo despertou um espírito de contradição, e eu escolhi UP, porque ela tinha sido muito recomendada através de boatos. Não posso dizer quais seriam as causas ou os motivos de minha intuição. Tudo o que sei é que sai do escritório da Harding Brothers, filial de Atlantic City, vendido em 3.000 Union Pacific num mercado artista, e não estava nem um pouco preocupado. Eu queria saber que preço eles tinham conseguido para minhas últimas 2.000 ações. Então, após o almoço, voltamos ao escritório. Tive o prazer de ver que o mercado estava sólido, que a Union Pacific tinha subido. Vejo o seu fim, disse meu amigo. Você poderia notar que ele estava feliz por não ter vendido nenhuma. No dia seguinte, o mercado subiu um pouco mais e eu não escutei nada, a não ser alegres observações de meu amigo, mas eu tive certeza de que tinha feito bem em vender UP, e nunca me impaciente quando sinto que estou certo. Qual o sentido? Naquela tarde, a Union Pacific parou de subir, e no final do dia começou a cair. Muito rapidamente, desceu um ponto abaixo do nível da média de preço das minhas 3.000 ações. Sentia-me mais otimista que nunca quando estava do lado correto e, desde que me sentia daquela maneira, naturalmente tive que vender algumas mais. Assim, perto do fechamento, vendi um adicional de 2.000 ações. Ali estava eu, vendido em 5.000 ações da UP, por causa de uma intuição. Aquilo era tudo que eu poderia vender no escritório da Harding, com a margem que tinha. Era ação demais para vender nas férias, então desisti da folga e voltei para Nova York naquela mesma noite. Não havia indícios do que poderia acontecer e achei que seria melhor ficar muito atento e próximo dos acontecimentos. Assim eu poderia me movimentar rapidamente, se fosse necessário. No dia seguinte, soubemos das notícias do terremoto de São Francisco. Foi um desastre horrível. Mas o mercado abriu somente alguns pontos em baixa. As forças ascendentes estavam trabalhando, e o público nunca é independentemente suscetível às notícias. Você vê isso todo o tempo. Se há uma sólida base altista, por exemplo, quer aquilo que os jornais chamam de manipulação de alta aconteça ao mesmo tempo ou não, alguns novos acontecimentos falham em produzir o efeito que produziriam se o mercado estivesse baixista. No momento está tudo no plano do sentimento. Neste caso, Wall Street não avaliou a extensão da catástrofe porque assim não o desejava. Antes que o dia tivesse terminado, os preços recuperaram-se. Estava vendido em 5.000 ações. O choque da notícia tinha levado à queda, mas não das minhas ações. Meu palpite era ótimo, mas minha conta bancária não estava crescendo, nem mesmo no papel. O amigo que tinha estado comigo em Atlantic City, quando entrei com minha posição vendida na UP, estava ao mesmo tempo feliz e triste por isso. Ele me disse: "Isso foi um palpite, garoto. Mas, diga-me, quando o talento e o dinheiro estão todos no lado comprador, qual é o sentido de especular contra eles? Eles estão destinados a ganhar. Deles tempo", eu disse. Quis dizer preços. Não liquidaria a posição porque sabia que os danos eram enormes e que a Union Pacific seria uma das maiores prejudicadas. Mas era exasperador ver a falta de visão em Wall Street. Deles tempo e sua pele estará onde o couro de todos os vendedores está, estendido sob o sol, secando, ele me assegurou. "O que você faria?" perguntei. "Comprar UP baseado nos milhões de dólares de prejuízos sofridos pela Southern Pacific e outras linhas. De onde virão os ganhos dos dividendos, depois de pagarem tudo o que perderam? O melhor que você pode dizer é que o problema talvez não seja tão ruim como parece."
Mas esta é uma boa razão para comprar ações de ferrovias, afetadas de maneira tão significativa. Responda-me isso. Mas tudo que meu amigo disse foi: sim, isso soa bem. Mas eu lhe digo, o mercado não concorda com você. A fita não mente, mente. Ela nem sempre diz a verdade no mesmo instante. Falei. Escute. Um homem estava conversando com Jim Fisco um pouco antes da Sexta-feira Negra, dando 10 boas razões pelas quais o preço do ouro cairia, favorecendo as compras. Ele ficou tão encorajado por suas próprias palavras que acabou dizendo a Fisco que queria vender alguns milhões. E Jim Fisco simplesmente lhe olhou e disse: vá em frente. Faça. Venda a descoberto e me convide para seu funeral. Sim, eu disse. E se esse sujeito tivesse vendido, olhe só que bolada ele teria ganho. Venda algumas UP você mesmo. Eu não. Sou do tipo que prospera mas não remando contra o vento e a maré. No dia seguinte, quando chegaram relatórios detalhados, o mercado começou a cair, mas ainda assim não tão violentamente como deveria. Sabendo que nada no mundo poderia afastar uma queda significativa, dobrei minha posição e vendi mais 5.000 ações. Nestas alturas, isso estava claro para a maioria das pessoas, e meus corretores estavam suficientemente dispostos. Não era imprudência deles ou minha, não da maneira como eu estimava que o mercado se comportaria. No dia seguinte, o mercado começou a ficar regular. Havia muito dinheiro para pagar. Logicamente que eu empurrei minha sorte para tudo que ela valia. Dobrei novamente minha posição e vendi mais 10.000 ações. Era o único jogo possível. Não pensava em nada, exceto no fato de que estava certo, 100% certo, e que aquela era uma oportunidade enviada pelos céus. Estava nas minhas mãos tirar vantagem dela. Vendi mais. Você acha que não pensei que com aquele enorme lote de vendas a descoberto, não seria necessário mais do que uma pequena alta para eliminar meus lucros e provavelmente meu principal? Não sei se pensei nisso ou não, mas se pensei não fez muita diferença. Não estava especulando de maneira imprudente. Estava realmente jogando conservadoramente. Não havia nada que alguém pudesse fazer para frustrar o terremoto. Havia. Eles não poderiam restaurar os prédios destruídos da noite para o dia, de graça, por nada. Poderiam. Todo o dinheiro do mundo não poderia ajudar muito nas próximas poucas horas. Poderia. Eu não estava apostando no escuro. Não era um vendedor louco. Não estava bêbado com o sucesso ou pensando que, porque São Francisco tinha sido eliminada do mapa, todo o país estava com sua atenção voltada para um montão de pedaços. Na verdade, não. Eu não esperava um pânico. Sim, no dia seguinte liquidei minha posição. Ganhei $250.000. Era meu maior lucro até aquela data. E todo feito em poucos dias. Wall Street não prestou atenção ao terremoto nos primeiros 2 dias. Eles dizem que isso aconteceu porque as primeiras notícias não foram tão alarmantes, mas eu acho que foi porque demorou muito tempo para mudar o ponto de vista do público com relação aos mercados de ações. Até mesmo os negociantes profissionais, em todos os lugares, foram lentos e tiveram visão curta. Não tenho explicação para lhe dar, nem científica, nem infantil. Estou contando o que fiz, e por quê, e quais foram os resultados. Estava muito menos preocupado com o mistério da intuição do que com o fato de que tinha conseguido $250 milhão. Isso queria dizer que eu poderia agora movimentar um lote maior do que nunca, se quando a hora chegasse. Naquele verão fui a Saratoga Springs. Deveria ser um período de férias para mim, mas mantive um olho atento no mercado. Para começar, eu não estava tão cansado.
a ponto de me incomodar quando pensava a respeito. E para completar, todo mundo que eu conhecia ali tinha, ou leve, um interesse ativo no mercado. Nós, naturalmente, conversávamos a respeito disso. Notei que existe uma grande diferença entre falar e negociar. Alguns destes sujeitos lembram aquele arrojado funcionário que conversa com seu patrão rabugento como se falasse com um cachorro medroso, somente quando ele lhe conta a história. A Harding Brothers tinha uma filial em Saratoga. Muitos dos seus clientes estavam ali. Mas a verdadeira razão, suponho, era o que isso representava para sua promoção. Ter um escritório num lugar tão frequentado é uma propaganda de altíssima classe. Eu costumava entrar e sentar por ali com o resto das pessoas. O gerente era um sujeito muito agradável, do escritório de Nova York, que estava ali para dar uma mão para amigos estranhos e, se possível, conseguir novos negócios. Era um lugar maravilhoso para sugestões, de todos os tipos, corridas de cavalos, mercado de ações, e garçonetes. O escritório sabia que eu não me apropriava de nenhuma, então o gerente não vinha e sussurrava confidencialmente no meu ouvido o que ele tinha acabado de saber, nos bastidores, do escritório de Nova York. Ele simplesmente passava por cima dos telegramas, dizendo: "Isto é o que eles estão espalhando", ou alguma coisa parecida. Lógico que eu observava o mercado. Para mim, olhar para o painel de cotações e entender os sinais é um processo. Minha boa amiga Union Pacific, reparei, parecia que ia subir. O preço estava alto, mas a ação comportava-se como se estivesse sendo acumulada. Observei-a por alguns dias, sem no entanto negociá-lo, e quanto mais eu olhava, mais convencido ficava de que estava sendo comprada na média por alguém muito cauteloso. Especulação, que linha não só uma grande conta bancária, mas sabia o que era o quê. Uma acumulação muito inteligente, pensei. Tão logo estava certo deste fato, naturalmente comecei a comprá-la, em aproximadamente 160. Ela continuou se comportando muito bem, e então continuei comprando 500 ações de uma só vez. Quanto mais eu comprava, mais forte ela ficava, sem nenhum esforço, e eu me sentia muito confortável. Obrigado. Você chegou ao fim de uma leitura. O próximo vídeo está nos links da descrição. E também na descrição desse vídeo eu deixo alguns links caso queira acompanhar alguns dos meus investimentos.